Olá, queridos amigos, companheiros, companheiras da doutrina espírita, da Casa do Caminho. Estamos então aqui hoje para mais um estudo de sábado, um estudo abençoado do Evangelho, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de iniciar, então, a nossa reflexão de hoje, uma página de abertura aqui do livro Boa Nova, que é a lição de número 168, 168, e que se chama Entre o Berço e o Túmulo. E ela se refere a uma passagem de Paulo, segunda carta aos Coríntios, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Graças a Deus. Vamos juntos, então, queridos amigos, unir nossos corações aos nossos mentores, pedindo a eles a espiritualidade amiga, ao Dr. Herman, a Jesus e, acima de tudo, a Deus que nos ampare, que nos auxiliem nesse propósito de crescimento através do estudo do Evangelho. Agradecendo a oportunidade, nós pedimos então a permissão para terminar essa pequena prece e dar início ao nosso estudo. Graças a Deus. Então, hoje nos cabe a continuação desse capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Então, quando eu estava estudando, eu ouvi uma coisa que eu achei interessante, porque sempre eu acho importante a gente olhar a estrutura, né? Essa estrutura tão bonita que Kardec compilou. E nós vamos reparar que os 4 primeiros capítulos, né? Não vim destruir a lei, o que meu reino não é desse mundo, capítulo 2, há muitas moradas na casa de meu pai, capítulo 3, e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Falando da reencarnação, capítulo 4. Então, esses 4 capítulos são a base que nós temos de seguir. As leis de Deus, a base de tudo. Então, Kardec colocou nesse bloco dos 4 primeiros capítulos. A seguir vem esse, que nós estamos estudando agora, Bem-aventurados os aflitos,
que não é nem a primeira bem-aventurança, né? A primeira bem-aventurança é a dos pobres de espírito, mas ele coloca logo a dos aflitos, que são os nós, né? E nós aqui, todos nós, os bem-aventurados aflitos. A seguir, e esse capítulo é o maior, o Evangelho é grande, esse capítulo, como nós estamos vendo, né? Nós hoje vamos estudar do item 21 ao 25. O capítulo é grandão, é o maior mesmo. Então, e depois desse vem o Cristo Consolador, o capítulo 6. Então, como somos aflitos e como precisamos de consolo. O consolo vem logo a seguir. Eu acho legal a gente olhar para o livro como um todo, porque eu, por exemplo, preciso muito disso, porque senão a gente vai vendo lição a lição e a gente acaba perdendo essa noção dessa beleza de compilação que Kardec fez para nós. Então, nós começamos com esse item 21, que é logo perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Esse estudo, para mim, foi muito difícil, porque é difícil a gente lidar com dor, a gente lidar com perda. Ainda é muito difícil, pelo menos para mim, nesse estágio que a gente está de evolução. Mas a gente vai crescer, para isso que a gente está aqui, né? Mas, por enquanto, ainda é difícil. E ele começa falando da morte, que vem até nossas famílias, levando fora da ordem que a gente acha que tem que ter, levando velhos, levando novos antes de adultos, enfim. E a gente, quando leva uma pancada, assim, quando tem uma dor, a gente sempre quer achar uma justificativa. A gente tem que procurar um culpado. Então, a gente se acha logo injustiçado. Né? A primeira coisa que a gente pensa, por quê? Né? Por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu com esse ente tão querido? E ele diz aqui, humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, acima daqui do nosso plano, para compreender que o bem, muitas vezes, está lá onde acredita ver o mal. É aquela história do popular, Deus escreve certo, por linhas tortas. Mas a gente não tem, apesar da gente saber que Deus está dentro de nós, que nós somos criaturas de Deus, que nós fomos criados por Deus, que Deus enxerga, outro dia eu ouvi isso, achei tão bonito numa palestra, Deus enxerga através dos nossos olhos. Ele está dentro de nós e ele enxerga, ele vê longe, ele vê tudo, ele vê através dos nossos olhos. Mas em momento algum, ele cerceia o nosso livre-arbítrio. Nós estamos aqui para aprender, para crescer. Então, não é Deus, que é suprema sabedoria, que vai embotar essa capacidade que nós temos de crescer, que é inexorável. Então, a gente pensa que a culpa é de Deus, quando a gente está nesse estágio de sofrimento, de achar, de procurar um culpado. O que a gente iria então pensar, que ele diz aqui no texto, que o mestre dos mundos queira, por simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis. Quer dizer, Deus é assim, ele olha para a gente e acha que está na hora de sofrer porque ele quer. Não é assim. Mas na nossa cegueira, na nossa falta de perspectiva mesmo, porque a gente está imerso aqui na carne, que a gente ainda está num estágio evolutivo, assim como estamos aqui, né? Então, ele diz, se procurássemos investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre irias encontrar a razão divina. Há sempre uma razão. Agora, é fácil? Não, porque a dor dói.
O consolo não evita, o consolo nós temos, dos espíritos, nós temos a todo tempo, mas o consolo não vai evitar a dor. A dor é o aprendizado. Tantos exemplos que nós temos na natureza de perdas que sofremos para podermos crescer, de perdas que a natureza sofre para o crescimento. Não é para simples extinção, é porque aquilo tem uma razão de ser. Então, ele fala aqui a seguir um exemplo de que seria preferível a morte, que é preferível a morte do que um sofrimento que a pessoa teria, um jovem, por exemplo, né? Que ele, ao invés de morrer, ele ficaria submetido a vícios, a tentações que poderiam levar a uma perdição que seria muito mais triste. Então, quando a gente lamenta, porque a gente lamenta, claro, ele está dizendo para nós que esperanças que poderia ter, de que esperanças está se falando. Aquela pessoa que se foi ainda tinha uma trajetória cheia de esperanças, mas seriam esperanças daqui. Ele está se referindo às coisas que a gente avalia na matéria. A gente está vendo só o terra a terra. E ele diz: pensais que vale mais ter um lugar entre os homens, um possível sucesso na vida, aquela vida que foi interrompida, do que entre espíritos bem-aventurados? E ele diz, ele que eu estou dizendo é Samson, simplesmente, não é esse texto que nós estamos lendo. Desculpem, eu esqueci de falar no início, mas é do fantástico Samson. E ele diz: alegrai-vos em vez de chorar quando Deus resolve retirar um dos seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique na terra para sofrer conosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu invólucro corporal. Mas é difícil, repito. Nós estamos ainda num estágio muito presos à matéria. E nós estamos andando, mas por mais estudo que a gente tenha, nós ainda estamos muito ligados. Então, a gente vê primeiro a perda, a gente sente, é claro, a saudade enorme, a perda de não estar ali, aquele ser mais perto da gente. Mas a gente tem que ter essa fé em Deus e ver essa vida futura e crer na imortalidade da alma. O item seguinte: se fosse um homem de bem, teria morrido. É isso que a gente pensa sempre, né? Ele fala aqui no vizinho. Às vezes a gente vê uma pessoa, não é, que não é tão agradável, não é tão boa, e fica aí, vive muito, 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 muito tempo. E outro, um homem bom, que morre novo. E a gente diz isso, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Quando a gente fala de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido. Seria bem melhor que fosse aquele que a gente fala. Estás completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa. Aquele que foi embora fosse um homem bom e a gente lamentasse que ele tenha ido embora, que ele tenha partido, ele cumpriu a tarefa dele. Por isso Deus o levou, por isso, como a gente diz, né? Por isso ele desencarnou, porque ele já tinha cumprido aqui. Por que haverias de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la? Quer dizer, se o mal tivesse, um homem mau, como ele fala, tivesse morrido, ele não teria tido tempo de continuar a missão dele e que o bom continuasse preso à gleba terrestre.
que dirige um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sentença e o mantivesse na prisão. Então, ele compara a nossa existência terrestre aqui dentro, nesse escafandro, nesse corpo bendito que nos permite a encarnação e a reencarnação, ele compara a uma prisão. Agora nós estamos falando, esse item, quem nos fala é Fenelon. E ele fala, e ele dá um conselho aqui fantástico: acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, que é o que mais nós fazemos. É essa lamentação da nossa falta de visão, de perspectiva, de que nós estamos falando desde o início, né? A certeza de que Deus é justo, o que é isso? É a fé. É a fé em Deus. É a fé nas leis de Deus. Nós estamos embaixo das leis de Deus. Nós estamos debaixo, então, dessa bondade suprema, dessa benevolência suprema, dessa perfeição que é Deus. Então, muitas vezes, o que nos parece um mal é um bem. É aquela velha história do Deus escreve certo em linhas tortas, e a gente só vê as linhas tortas e não tem capacidade de leitura do bem, porque o bem está lá na frente. É divino e a gente não consegue compreender, porque a gente está envolvido da nossa materialidade, a gente está envolvido na nossa falta de visão, e a gente não consegue ainda nesse estágio olhar. Então, o que nós precisamos é essa certeza da fé, do amor de Deus dentro de nós. O item 23 é de Fenelon de novo, né? E ele fala nos tormentos voluntários. O homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge. Lhe foge sempre, a gente está sempre buscando. Por quê? Porque a felicidade verdadeira, a gente sabe que não existe nesse nosso planetinha abençoado. É o que nos está fazendo crescer. Mas não existe felicidade verdadeira aqui, não adianta a gente ficar procurando em busca de felicidade em relação que seja proporcionada pelos prazeres materiais. Não vamos encontrar. Não vamos encontrar porque simplesmente eles vão embora. Eles são perecíveis. Então, a gente vai estar sempre buscando, cada vez criando novos desejos, novas necessidades, e vamos ficar eternamente frustrados porque a felicidade real não está aí. A gente tem que buscar a paz no coração. Então, ele fala da inveja, né, que a gente tem do outro, do que o outro tem, da insatisfação que a gente tem com o que é nosso, que não devia ter, porque isso só nos traz intranquilidade. Nós estamos sempre olhando o outro, que o outro tem. E pior que isso, né? A inveja é pior do que querer o que o outro tem. É não querer que o outro tenha. Além da gente querer aquilo, da gente almejar aquilo, que seria cobiça, né? Pior que isso. A inveja é a gente estar infeliz com o que o outro tem, de material, né? Lógico. Então, aí mesmo que a frustração se instala, aí mesmo que é essa aflição que não terá consolo, né? Essa aflição não terá consolo nunca, não é desses aflitos que nós estamos falando, porque é em relação à matéria. E essa agonia não vai passar, essa aflição não vai passar. Então, nós temos o que nós precisamos e nós temos que estar felizes, conformados, tranquilos com aquilo que nós temos, porque é aquilo que nós precisamos. E isso traz a paz no coração. Isso traz a tranquilidade para a gente, então, poder almejar o nosso progresso. Se nós estamos tranquilos, em paz, com relação ao que nós temos aqui, a certeza de que nós temos o que nós precisamos, materialmente e espiritualmente, se nós temos percalços, se nós temos obstáculos, é sempre através deles que nós vamos crescer. Então, se nós estamos tranquilos com relação à matéria,
se nós estamos felizes com o que nós possuímos, vamos ter mais facilidade, porque nós estamos em paz. Então, nós vamos sim poder procurar a paz verdadeira. O item 24, que nos traz Delphine de Girardin, se chama a verdadeira desgraça. Então, todos falam de desgraça, todos experimentaram e creem conhecer suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam, que a verdadeira desgraça não é, de forma alguma, que os homens, os desgraçados, supõem. Eles veem na miséria, mais uma vez, né? Nós vemos na miséria o fogão sem fogo, enfim, tudo que é material, é aquela velha falta de visão que a gente tem, né? No coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que queria se vestir de púrpura e que com dificuldade esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Então, sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mais uma vez, o mesmo assunto. Porque a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. No final, vem o bem, que sempre é para o bem. Os obstáculos, as tristezas, tudo que nós temos que passar é sempre para o bem. Por quê? Porque nós estamos governados por Deus. E Deus não vai querer nada para o nosso mal. Então, o que nós sofremos ali, o que nós precisamos passar ali, é para um bem maior. Sempre é. Ele diz aqui um exemplo bonito, que eu também estava falando da natureza. Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar dissipando os miasmas. A tempestade é aquele horror, aquela confusão, aquela barulheira, aquela chuva, aqueles transtornos, mas ela limpa o ar. Então ele fala, para se julgar um fato, é preciso, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que é realmente bom ou mal para o homem, é preciso que nos transportemos além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, é isso que nós estamos buscando, é essa felicidade verdadeira, é o nosso crescimento gradual, na medida do que nós podemos, mas contínuo e firme, com base, que é para nós realmente conquistarmos o verdadeiro bem. Ele diz aqui, tudo que ele chama de desgraça, segundo a vossa curta visão, porque nós só vemos a matéria, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura, que é onde está a realidade, não é, da felicidade. Ele diz que a desgraça é o ópio do esquecimento que buscais ardentemente. Esperai, vós que chorais. Temei, vós que gargalhais, porque o vosso corpo está satisfeito. O que ele quer dizer com isso? Que nós estamos satisfeitos com com as pequenas alegrias que nós temos aqui na Terra, com o nosso corpo estando satisfeito, que nós julgamos essa felicidade que é pontual, que é uma alegria ou outra, que nós achamos, enfim, sempre na matéria. Então, a Deus não se engana, não se foge ao destino. As provas credoras mais impiedosas do que o bando de infelizes instigados pela miséria espreitam vosso repouso enganador. E quando a gente pensa que está tudo bem, porque está tudo bem na matéria, a gente é apanhado por um obstáculo qualquer, por uma surpresa, e logo nos abate porque nós não estamos
prontos ainda, realmente firmes na fé em Deus. Ele fala que o Espiritismo vos esclarece e repõe em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Mais uma vez falando da nossa falta de visão, da nossa pequenez ainda. Nós somos pequenos ainda, nós estamos engatinhando, nós estamos indo, né? Nós vamos chegar lá. Ele fala nessa última frase aqui desse item, que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e a sua vestimenta de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Tudo vai ficar aí. Tudo de matéria vai ficar. Caixão não tem gaveta. Vai ficar aí. Então, se a gente se afixar muito a isso, a gente só vai ter o trabalho de ficar triste, com o coração triste, por nada. No último item, o título é A Melancolia, e nos fala François de Geneve, lá em Bordeaux. Eu não falo o ano aqui, no século XIX, certamente, né? Claro. Ele fala naquela tristeza que às vezes a gente tem lá no fundo do coração, sem motivo aparente, sem saber a razão. Bate aquela tristeza, aquele aperto no peito, e a gente nem entende por quê. E ele fala assim: acreditai em mim, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Que acaba levando até a depressão, né? Que é uma doença, nós sabemos que é uma doença mesmo, mas que nós contribuímos com esse tipo de estado de tristeza, né? De falta de vontade, de falta de ânimo de fazer as coisas. E ele explica isso como sendo uma aspiração pela liberdade do espírito, por nos libertarmos do corpo. Acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens. Então, ele diz que todos nós temos essa vontade de liberdade. Mas não as procureis neste mundo, mais uma vez. Não adianta procurar, porque não está aqui. O que a gente precisa fazer é admirar o que nós temos com a nossa construção e termos paz para a construção maior, a construção verdadeira, que é o nosso progresso. Que é, a gente tem que progredir, não adianta não querer. Se a gente disser, não quero, vou ficar aqui parado, não quero progredir, pronto, acabou. Não adianta, não adianta, porque isso é uma lei de Deus, e de lei de Deus a gente não foge. A gente tem que progredir, a gente tem que crescer. O máximo que a gente consegue é ficar paradinho e perder tempo, porque a gente sabe que a gente não anda para trás. Então, se a gente fizer corpo mole, se a gente não quiser crescer, a gente só vai perder tempo. É só isso que a gente vai conseguir. Ele diz assim: lembrai-vos de que tendes de cumprir uma missão durante a vossa prova na terra. A gente tem lá o nosso caminho traçado, nós traçamos lá na espiritualidade, lembra? Lá quando a gente estava na erraticidade, a gente traçou, a gente teve a ajuda dos engenheiros, nós tivemos toda a ajuda que precisávamos. Existem as reencarnações compulsórias, né? Que chega assim, tem que reencarnar agora, não quero, mas tem que, precisa. Então, mas tem aquela também, a maioria das vezes, aquela reencarnação que é estudada, é combinada, com todo o auxílio possível que nós sempre temos. Então, temos lá nosso caminho traçado. Não é dia a dia, claro, né? A gente tem o véu do esquecimento, a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente tem lá dentro da gente um caminho traçado.
Então, ele diz, lembrai-vos que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar, seja vos devotando à família, quer dizer, cumprindo os nossos deveres com relação à família, com relação ao nosso trabalho, com relação ao próximo, com relação ao bem-querer, ao bem-fazer, a tudo que a gente sabe que faz bem a nós como espíritos. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, sim, porque desabam todo dia, toda hora, agora, então, que nós estamos vendo aí, né, vivendo essa situação estranha, que nós nunca esperávamos viver, da pandemia, estamos aí, uma preocupação que se abateu mundialmente a todos nós, né? Sede fortes e corajosos para suportá-los. É esse o conselho que ele nos dá. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco. Tudo passa. Tudo passa. Hoje eu estava ouvindo o Haroldo, ele estava contando, né, a história de uma velhinha, aquelas histórias que ele conta, de uma senhorinha, que falava para ele sempre isso. E ele era novinho, e ele achava que aquela frase era uma bobagem, que a senhorinha dizia para ele, não, meu filho, tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. No final, tudo vai dar certo. E é essa a esperança, é essa verdade que nós temos que ter dentro de nós. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao final. Vai dar certo. Sempre vai dar certo, porque tudo na matéria passa. Tudo passa. Isso não é fácil, né, da gente entender. Mais uma vez eu estou dizendo isso porque eu só posso dizer o que eu entendo, o que eu sei. E eu sei que é muito difícil. Outro dia mesmo me aconteceu uma coisa que eu vi como eu ainda estou despreparada, como para mim é difícil quando toca fundo. E são reações até que a gente não espera que tenha. Eu estava em casa aqui, quietinha, um domingo de chuva, chuvosinho, vendo série, tranquila, e me liga minha nora, meu filho mora em Sorocaba, dizendo que o meu filho tinha sido internado com uma suspeita de obstrução intestinal, com uma dor e náusea, e tinha sido, então, internado. Eu me desestruturei completamente. Eu comecei a chorar convulsivamente, ele mora em Sorocaba, era de noite, domingo, chovia, parecia que, nossa, que tinha se instalado uma cena de teatro. A casa apagou a luz, uma tempestade, trovão, e eu a chorar, e o pobre do meu marido desesperado, tentando me consolar. Eu quero ir para lá, meu filho está sozinho, meu filho tem 39 anos, ele mora em Sorocaba há 13 anos, trabalha lá, está muito feliz, fez a vida dele, comprou a casinha dele. E de repente, ele para mim virou um neném que precisava de eu estar lá, ele com todo o amparo, no hospital excelente. Não foi nada de obstrução intestinal, no fim, ele teve, era uma gastrite por causa daquele bichinho que a gente tem, todo mundo toma remédio, enfim, tomou antibiótico, passou. Mas é para ver como a gente lê, a gente estuda, a gente fala, a gente ouve, a gente tudo. Mas na hora da rasteira, eu, por exemplo, ainda estou despreparada, eu tenho muito, muito, muito que estudar. E agora, o nosso tempo foi, eu queria só agradecer muito a vocês, pelo amparo todo que eu sei que essa casa nos dá, pela amizade de todos vocês, e dar um beijo grande no coração de todo mundo, e agradecer a vocês pela paciência de me ouvir, e agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de trabalho e estudo. Graças a Deus. Obrigada a todos.